É tanto absurdo e tanta desinformação que a gente vê por aí nos jornais, na televisão e nas redes sociais, que eu resolvi tentar trazer para os meus amigos, da forma mais isenta possível, um mapa de como eu vejo a política brasileira da atualidade, destacando alguns paradigmas que eu considero muito importantes. Primeiro, considero que o objetivo de todo político é conquistar o que se entende como poder. Mas que poder é esse? Para mim, esse poder é o poder de decidir o que se vai fazer com toda a mufunfa arrecadada em impostos, porque todos sabem que não dá para fazer nada sem dinheiro. E como no Brasil o regime é presidencialista, o poder maior aqui está na presidência da República, que além de ter a chave do cofre com os trilhões de reais arrecadados em impostos, ainda tem em suas mãos mais de 30 mil cargos, salários e muitos benefícios. E bota benefício nisso, porque todo o desenvolvimento dos estados e municípios depende diretamente das decisões da cúpula federal. Porém, muito embora nos regimes presidencialistas quem apareça na mídia como dono do poder seja o presidente ou presidenta, como hoje no nosso caso, na verdade, o poder é exercido sempre em consonância com os interesses e determinações de um grupo que conduziu seu candidato à vitória e, uma vez no cargo, é a sua principal fonte de sustentação. Um presidente jamais deve se afastar desse grupo sob pena de lhe puxarem o tapete, como aconteceu com Collor, o Jânio, o Jango e outros. Portanto, na prática, todo ser político busca obter uma fatia maior ou menor desse poder, seja através de uma participação direta em algum cargo eletivo ou posto administrativo, seja pela influência que possa exercer sobre os representantes eleitos. Por esta razão, as forças políticas municipais são sempre amparadas nos governos de Estado. E as bases estaduais, deputados, senadores, governadores, são aqueles que seguram no chão o volátil tapete sobre o qual se assentam os presidentes e seus respectivos grupos. Assim, o primeiro paradigma desse raciocínio é: quem tem o poder quer mantê-lo, e quem não tem quer conquistá-lo. Isso é da natureza humana, e a história demonstra que na luta pelo poder, muitas vezes se extravasa os limites da ética e da legalidade, disseminando-se mentiras, cometendo-se traições, fraudes e até assassinatos. E quem acha que está fora desse jogo está enganado. No mínimo, já é considerado cacife no bolso de algum político e também é um número na estatística e massa de manobra para marqueteiros eleitorais encarregados de capitanear a chamada guerra de informações. Há uma máxima conhecida entre os jogadores de baralho que poderia muito bem ser aplicada à política, que diz o seguinte: se você está numa mesa de pôquer e não sabe quem é o otário, provavelmente o otário é você. O segundo paradigma desse raciocínio é que nós já estamos vivendo no Brasil a grande disputa pela agasalhadora cadeira presidencial. Isto posto, resta identificarmos quais grupos saíram na frente dessa corrida eleitoral. E isso não é tarefa complicada, porque o resultado das duas últimas eleições apontam novamente para uma disputa direta entre PT e PSDB em 2014. Pelo menos por enquanto, os outros partidos são meros grupos adjuvantes, tentando fazer crescer os seus cacifes para quando chegar a sua vez de apostá-los. Portanto, nesse campo de batalha temos como principais antagonistas, de um lado, a turma que lidera o PT na atualidade, que todos sabem quem são, porque estão sob forte bombardeio em função do julgamento do Mensalão e outros escândalos. Do outro, está a turma do PSDB, cujos cartolas também todos sabem quem são, porque se sustentaram por 10 anos na presidência recentemente e agora
estão sendo acusados pelos escândalos da privataria tucana e do mensalão do PSDB. Muito embora esses casos ainda não tenham sido julgados, e ninguém sabe se ou quando o serão. Mas uma coisa é certa: para o Supremo fazer verdadeira justiça e mostrar que não tem lado nessa disputa, deverá julgar esses casos e trazer as condenações na TV em 2014, uma semana antes das eleições, como fez agora com o julgamento do mensalão do PT. E para que as coisas sejam postas de forma bem transparente, quem sabe damos a sorte de ter novamente o Joaquim Barbosa como relator. Portanto, deixando de lado a discussão de que turma brigaria mais ou menos ladrões, mais ou menos mulheres e homens éticos e de moral ilibada, temos que os principais líderes de cada grupo nessa disputa são, novamente, o Lula e o FHC. Um lutando para manter o seu grupo no poder, e o outro lutando para tirar os que estão lá e ocupar a vaga. Como sempre, ganhará esse jogo o time que conseguir convencer o maior número de pessoas ingênuas de que o seu candidato é o melhor, o mais honesto, o mais digno, o mais competente. Isto porque é muito pequena a quantidade de pessoas que têm uma visão ao menos razoável da realidade da política no Brasil, preferindo a grande maioria, ao que parece, acreditar que são todos um bando de larápios e sem vergonhas. Muitas dessas pessoas ingênuas já estão mesmo se digladiando com um ódio quase mortal para provar que a turma do Lula é pior que a turma do FHC, e vice-versa. Enquanto eles, Lula e FHC, por trás das cortinas, são os grandes amigos de sempre. Quando se encontram, se abraçam como irmãos. Riem de todos esses soldadinhos inocentes. Trocam figurinhas. Um liga para o outro quando fica doente e sabe-se lá mais o quê. Portanto, temos aí os antagonistas e suas principais ambições estão postas de forma clara. Um grupo quer manter e o outro quer reconquistar o poder. E temos também que esta grande batalha já está sendo travada no campo da manipulação da opinião pública através de uma deflagrada guerra de informações. Por esse prisma, fica fácil compreender que tudo que chega até o público, e não importa se é notícia verdadeira ou fabricada, parcial ou totalmente distorcida, é parte dessa guerra de informações, onde tudo que é posto em detrimento do grupo de Lula favorece o grupo de FHC, e vice-versa. A missão desses grupos políticos e de seus amigos nesse momento é convencer o maior número possível de eleitores ingênuos, que são a maioria absoluta dos eleitores brasileiros, propositadamente mantidos nessa condição com a mais absoluta falta de educação cívica, ética e política nas escolas e universidades. Finalmente, é preciso atentar para o fato de que só quem pode ajudar os políticos a convencer as grandes massas são as redes de televisão e os grandes noticiosos, que hoje são dirigidos por pessoas que sabem muito bem como mexer e remexer com a opinião pública e o fazem com precisão científica e extrema maestria. Então, a pergunta final é: quando uma dessas redes de televisão ou noticiosos promove um ataque expresso ou mesmo subliminar a um só lado nessa contenda, o proprietário dessa empresa de comunicação estaria exercendo sua obrigação cívica de salvaguardar os interesses do povo brasileiro com informação isenta, ou apenas estaria tentando fazer crescer o cacife do grupo de políticos que mais alavancam os seus negócios? Considerando que todos nessa disputa têm rabos de palha e telhados de vidro, a resposta para mim é óbvia. Por isso, concluo: uma coisa é a liberdade de manifestação para notícias, sobre política ou sobre qualquer outra coisa. E outra, completamente diferente, é a liberdade para manipulação do povo pela propaganda política escondida atrás da notícia.
Então, fique esperto.